Olá, estamos ao vivo no programa Eclésia, mais uma vez aqui pela sua rede Século XXI. O primeiro programa Eclésia do ano de 2015. Pois é, nós tivemos um rápido descanso nas últimas semanas, não tivemos programa Eclésia ao vivo, mas hoje a gente volta então para continuarmos conversando sobre assuntos relacionados à nossa fé católica, doutrina, história da igreja, vida dos santos, enfim, o programa Eclésia existe para isso, um programa de catequese, onde a gente costuma tratar assuntos horas um pouco mais difíceis, horas mais populares, mas todos necessários para o bom entendimento e vivência da nossa fé católica, tá certo? Você sabe que o Padre Guido Montinelli normalmente é o comentarista do nosso programa Eclésia, aqui toda segunda-feira pela Rede Século XXI. O Padre Guido continua de férias, nas suas merecidas férias, ele está lá na sua terra, na Itália. Um abraço, viu, Padre Guido? Você está assistindo a gente pela internet aí da Itália. O Padre Guido volta depois das férias deles normalmente conosco. E quem já está acostumado a assistir o programa Eclésia sabe que na ausência do Padre Guido, normalmente a gente conta com a presença de um outro sacerdote amigo nosso, que é o Padre Wander Maia, que está aqui conosco, na qual eu dou boa noite. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. Uma alegria estar aqui, uma alegria estar com você desde esse primeiro momento do ano de 2015. E quero desejar a todos que nos acompanham prontamente um abençoado ano de 2015. Legal. O Padre Wander Maia sempre está conosco aqui também. A gente já fez bons programas, falamos sobre assuntos interessantes. Olha, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa sobre o assunto que a gente vai conversar no programa de hoje. Aliás, eu já adianto desde o início do nosso programa. Nós faremos 2 programas para tratar desse assunto. E 2 programas ainda não será o suficiente porque o assunto é extenso, mas a gente vai tentar, na medida do possível, resumir ao máximo para conversarmos em 2 programas. Então, no programa Eclésia de hoje e também da semana que vem, a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu estou dizendo sobre um assunto que talvez você ouviu, quem sabe na sua faculdade ou na sua escola, ou você ouviu de um professor ou de um livro. Você conhece alguma coisa relacionada à Inquisição? A chamada Inquisição Católica ou Santa Inquisição? Pois é. Esse é o assunto do programa Eclésia dessa noite. Nós vamos falar sobre a Inquisição. Nós chamamos o tema do programa de hoje Entendendo a Inquisição, e essa é a parte 1, como eu disse, a parte 2 a gente continua na semana que vem. Vamos conversar sobre o contexto da criação desse evento chamado Inquisição, o que é a Inquisição, e também muitos mitos, muitas mentiras relacionadas a esse episódio da história, tá certo? Então, esse é o tema de hoje, Inquisição, o programa Eclésia é o tema da semana de hoje, da semana que vem, como eu acabei de dizer. Você pode, como costume, participar conosco, seja por telefone no 19 3871 9620, ou então também por e-mail no eclesia@rs21.com.br. Os contatos sempre ficam disponíveis aí no nosso vídeo, tá certo? Vamos começar a nossa conversa então, Padre Wander. Bom, é impossível a gente tentar conversar, o início da conversa sobre a Inquisição, se a gente não fizer um resgate histórico. Primeiro, logo de cara, a gente tem que pensar isso. A gente vai falar de um período da Idade Média. E não tem como a gente julgar tudo o que aconteceu naquele período com a mentalidade nossa, da nossa geração. São mentalidades distintas, diferentes. Para entender essas diferenças, vamos começar, antes de tudo, Padre Wander, o que é Idade Média? O que significa esse período conhecido como Idade Média? Ok. Eric, se você me permite, a primeira coisa que eu quero dizer, uma ressalva aqui, e vamos falar um pouco do que é a Idade Média, é que não todos, mas uma grande maioria dos historiadores atuais, infelizmente, destroem esse período da história da humanidade, da história da Igreja, e o que apresentam não é um corpo saudável, não é um corpo autêntico, mas é algo dilacerado, algo destruído, fatiado. E mostram somente aquilo que eles querem, de uma forma equivocada, um pouco distorcida. Não estamos nem colocando sobre a intencionalidade, se é por má intenção ou não, mas fato é que não retratam nem de perto, com alguma fidelidade, o que significou esse tempo, esses séculos que envolvem a Idade Média. E aí nós já dizemos que a Idade Média é aquele período que cronologicamente começou ao final da Idade Antiga, no ano de 476, com a queda do Império Romano Ocidental. E aí foi o apogeu do Império Romano no Oriente, também conhecido como Bizâncio.
e vai até o ano de 1453. 53. Quer dizer, nós temos praticamente 1000 anos. Certo. 1000 anos. E aí, com a queda de Bizâncio, a queda do Império Romano, no Oriente está extinta a Idade Média e se dá início àquilo que se chama de Idade Moderna, né? O que nós temos que ter claro é que esses 1000 anos tiveram características fortes e foi um tempo que marcou a história da Igreja em diversos sentidos. Então, a Idade Média é aquilo que cronologicamente vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até a queda do Império Romano no Oriente, 1476 a 1453. Isso a gente aprende nas aulas de história. Todo mundo deve ter ouvido falar alguma coisa disso, né? Básico. Então, o Império Romano primeiro caiu no Ocidente, como o padre acabou de dizer, ano 476, 476. Perfeito. E depois, no Oriente, 1453. 1453. Agora, no ano 476, né, a gente está dizendo no ano 476, claro, da era cristã, a igreja já tinha aí seus 4 séculos de existência, já tinha diminuído aquela perseguição inicial de 300 e tantos anos, já com a liberdade com Constantino, depois o imperador Teodósio, que oficialmente instituiu o cristianismo no Império Romano, né? Perfeito. Padre Wander, para a gente entender, nesse período da história, ano 476, a igreja estava estruturada, mas ainda tinha muito campo de crescimento, não é assim? A gente pode entender? Era o início da história, né? A igreja ainda tinha muito o que crescer nesse período, né? Correto. Olha, que é preciso dizer que com a paz de Constantino, certo, com o édito de Teodósio, com a saída da igreja das catacumbas, se inicia um novo tempo na história da evangelização. E quando o Império Romano cai, em 476, o que acontece é que, por uma série de fatores, as incursões bárbaras e assim por diante, houve uma grande degradação da sociedade. A igreja teve um papel fundamental através da evangelização, da transmissão do evangelho, dos valores cristãos, na reaglutinação e na formação, olha só, na fundação de uma nova sociedade. certo, Uma sociedade pautada, uma sociedade alicerçada, uma sociedade fundada nos valores cristãos, nos valores evangélicos, nos valores espirituais, morais, doutrinários, autênticos do Evangelho, transmitidos, guardados, tutelados e transmitidos pela sua Santa Igreja, a Santa Igreja Católica. E é exatamente aí, no florescimento de um novo tempo para a obra da evangelização, para a transmissão dos valores cristãos e da fé, a partir de uma série de instituições que irão surgir já no continente europeu, é que a Igreja vai dar alicerce e fundamento a uma sociedade que vai ser conhecida a posteriori como a cristandade. certo. Vai começar a ter início, a partir desse momento, aquilo que mais tarde vai ser denominado de cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é aquela civilização, é aquela sociedade que teve como núcleo, como centro, a civilização europeia, totalmente influenciada, totalmente marcada pelos valores do Evangelho, pelos valores da fé cristã, quer dizer, da fé católica.